Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti, para estarmos aqui sendo sempre guiados pela Tua palavra, Senhor, guiados, Senhor, a Te conhecer mais, a estarmos preparados, Senhor. E que nós venhamos ter conhecimento sobre essa palavra e que nós venhamos almejar a Tua volta, Senhor. E tudo que vier a ocorrer, Senhor, que seja de acordo com a tua vontade, Senhor, e que em nome de Jesus, Senhor, abra nossa mente para que nós estejamos sensíveis à tua palavra, sensíveis a teu Espírito Santo e que nós possamos guardá-la no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, amém. Abençoa a tua filha, Débora, que ela vai trazer esse ensinamento nesse momento. Abençoa todo o corpo que vem estudando para nos abençoar com essas palavras, Senhor, e com esses estudos. Em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Amém. 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 Então, gente, como anunciado, né, durante a semana, a gente vai falar sobre as 7 trombetas. É o tema principal, mas tem mais outros 2 temas, né, subprincipais, mas dentro da parte das trombetas também. Deixa eu ver se eu consigo. Eu botei o fone aí embaixo, aí tava... E consegui botar no suporte. Pronto. Então, vamos lá. Os objetivos gerais dessa lição são 2, né? Conhecer a visão de João sobre as trombetas e empenhar-se pela causa do evangelho. A gente vai falar sobre essas 2 coisas. E são 3 os objetivos específicos da lição, que é descrever a visão recebida de João e o significado dessa visão, contextualizar a mensagem das 7 trombetas, proclamar às nações as advertências divinas. Né? Então, esses são os objetivos específicos que nós teremos. O texto principal, né, a gente viu que a parte das trombetas vai do capítulo 8 ao capítulo 11, quem deu uma olhada na revista, e o texto áureo é esse de Apocalipse 10, 8. Eu queria que a gente pudesse ler todo mundo junto. Quem puder ligar o áudio, liga. Quem não puder, vai lendo aí mesmo com o áudio fechado, pra gente, né, sentir que tá falando todo mundo junto. Vamos lá? Alguém vai se atrever a ligar o microfone para ler junto comigo? 1, 2, 3. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Né? Então, esse é o texto áureo. Eu imagino essa visão deve ter sido muito legal, ver o anjo, né, aberto. E a gente vai fazer um pequeno... Eu gostaria que vocês participassem agora, tá? Um pequeno quebra-gelo para a gente poder começar essa lição. Qual o meio de comunicação que você utilizaria para compartilhar com alguém notícias alegres? Qual é o melhor meio para a gente compartilhar uma notícia alegre? Alguém pode abrir o microfone e me falar, hoje em dia? Alguém, por favor. Pelo WhatsApp, que é a forma mais rápida. Pelo WhatsApp, que é a forma mais rápida, né? Notícias alegres, a gente consegue muito bem transmitir pelo WhatsApp. E notícias tristes? Também. Também, mas é mais complicado, né? Pelo menos a gente tem que ligar pelo WhatsApp ou fazer uma chamada de vídeo. Hoje em dia eu acho que, dependendo da pessoa, né? O ideal é ligar ou ir até a pessoa, né? Uhum. Dependendo da notícia. Dependendo da notícia. Uma notícia bem triste. Uhum. O melhor que a gente faz é dar mais ligando, falando, né?
Uma mensagem escrita eu acho que é mais seca, né? As boas novas da salvação. Qual é a melhor forma, hoje em dia, de compartilhar de comunicar isso? O melhor para mim, eu creio que seja olho no olho, né? Mas com as novidades aí das redes sociais, a gente está sempre colocando uma mensagem, né? Nas redes sociais, tanto no Zap, como no Instagram, no Facebook, que ainda usa. Verdade. Hoje a gente tem muitas formas de anunciar as boas novas da salvação, né? Como a Shirlene falou, a melhor é olho no olho mesmo, até porque aquela pessoa, ela conhecendo a gente, ela vai saber ou não se o que a gente está falando é bom e é verdade, né? Inclusive, por um lado, isso é ruim, porque quando a pessoa que vai levar a mensagem, ela não vive aquilo, acaba que ela difama um pouco, né? A mensagem é difamada pelo portador, se o portador não for digno da mensagem. No caso das boas novas da salvação. E qual foi o meio mais inusitado que você utilizou para comunicar algo a alguém? Alguém já usou um meio bem inusitado para se comunicar com alguém? Alguém teve essa experiência? Gente, quando eu era adolescente, a gente criou um código. E a forma que a gente se comunicava, para que ninguém descobrisse o que a gente estava falando, era o código que a gente tinha criado. Então, só a gente que criou o código sabia o que queria dizer, e qualquer pessoa que pegasse ia ver só um monte de rabisco na folha. Então, esse era o meio inusitado que eu usava para me comunicar com os meus amigos. Ninguém jamais ia desconfiar o que a gente estava conversando. Ai, também tinha isso na minha, na minha época de adolescente. A gente inventava umas linguagens assim, muito sem pé nem cabeça, para É a a língua gente do achar, P? Ai, meu Deus, menininho, pensei que você não ia me escarrar, mas era isso mesmo. Achava que tava arrasando. A língua do Eu P é a língua do I. nunca fiz essas coisas, não. Esse do P eu tentei, mas não sou muito boa, não. Nem a língua do I. Essa língua do I, eu não sei não, qual é não. Troca Faz todas as... aí. O meu senhor tá falando aqui na língua do P comigo. Diz assim, paparapá. Eu sou péssimo. Paparapá, apaguaporapá. A língua do P eu nunca fui muito boa, não, mas a língua do I eu era ótima. A língua do I é só falar tudo com I. Então eu vou falar meu nome, Dibiriquiste. Vale, ficou Aí tão é assim, sueco, Iline. uma coisa meio. Sim. Quando a minha filha era pequena, que eu queria falar alguma coisa para ela não entender, eu falava na língua do I com a pessoa que estava perto de mim, porque não dava para falar escrito, né? Eu demorava. Então, a gente Essa daí acabava conversando. é mais bonitinha. É legal. Era bem inusitado, dava boas gargalhadas, porque quando o outro não entendia, você ficava sem saber como dizer de uma outra forma, né? No tempos bíblicos, né, eram usadas as trombetas para trazer avisos e anúncios ao povo. A gente vê que as trombetas poderiam anunciar reuniões solenes, guerras, né? Poderiam anunciar um chamamento para a guerra. Em Apocalipse 8, 9, 10 e 11, que é onde se situa a nossa lição de hoje, João apresenta a visão que ele teve de 7 trombetas, que apresentava as mensagens sobre a justiça divina e a chamada dos povos ao arrependimento. Eu acho que o principal dessa parte das trombetas é exatamente isso, né? Mostrar que Deus, ele sempre mostra que ele é justo e que essa justiça vai trazer um julgamento, né? Mas antes disso, ele sempre convoca o povo ao arrependimento. A gente vê no caso de Nínive, quando o Senhor disse que ia destruir Nínive, porque Nínive estava muito má, né? Ele mandou o profeta lá anunciar arrependimento, e como o povo se arrependeu, o juízo foi adiado, né? Então, é sempre isso. Deus, ele mostra a justiça dele e mostra que está perto o juízo e chama todo mundo ao arrependimento.
Alguém teve a curiosidade de dar uma olhada na tabela que eu passei hoje, para vocês darem uma olhadinha e dando uma lidinha sobre isso? Ninguém? Então a gente vai fazer junto, por isso que eu pedi papel e caneta. Alane, você ia falar? Não, eu fui lendo um pouquinho também, né, essas referências que tu mandou. Inclusive, estava Legal. grifando aqui. São bem interessantes. Isso. A parte dos A gente... gafanhotos, confesso que ficou difícil de imaginar. Então, a gente vai fazendo junto, então vamos, né, ver uma palavra-chave, o significado, e a gente vai anotando, quem quiser ir anotando, né, eu pedi papel e caneta, que vocês pegassem. Vocês podem colocar no final da Bíblia, que tem aquela parte de anotações, vocês sabem onde vocês querem, ou deixar para escrever no celular depois. Eu queria que alguém lesse para mim Apocalipse, primeiro do Apocalipse 8, do 7 ao 13. Alguém, por favor, lê Apocalipse 8, do 7 a 13. Eu. Apocalipse 8, do 7 ao 13. É isso? Sim, dos 8, do 7 a 13. O primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das águas, das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros anjos. Pronto. Então, essa primeira parte tem as 4 primeiras trombetas, né? A primeira trombeta, quem pode dizer palavra-chave ou palavras-chave, eu acho que é mais de uma, do versículo 7. Alguém pode dizer qual que acredita que é a palavra-chave? Destruição. Pode ser uma destruição. Mas aí teria que ser destruição das árvores e ervas. Colando, né? Porque vai vir mais um monte aqui, de destruição. Eu vi que é a destruição das árvores e ervas. Isso. Eu coloquei fogo e granizo, porque a forma como vai ser destruído. Pode ser destruição, árvores e ervas, pode ser fogo e granizo, que são palavras-chave também, né? Palavra-chave. E o que isso significa para os dias atuais? Essa destruição de árvores e ervas, né? Isso para os dias atuais. Gente, eu coloquei os dias atuais como sendo os dias atuais que as pessoas estarão vivendo na praga, porque, tipo, para hoje ainda não foi destruído, né? Mas se a gente pensar em destruição de árvores e ervas, o que isso vai trazer para o mundo? O que isso vai trazer para o mundo? Quando você contextualiza aí a mensagem das 4 primeiras trombetas, você vê que ele está associando a questão da destruição natural, né, do meio ambiente, das catástrofes, né? Como você falou, eu penso que já iniciou, né? Ainda não estamos no ápice disso, mas a gente já iniciou essas questões por questão do próprio meio ambiente, que o homem não tem a consciência de preservar.
A gente vê aí as calotas de gelo aí dos dois árticos já tendo um bastante, vamos dizer assim, derretimento, mais do que o normal, está acelerando. Aí você vê a questão da camada de ozônio por conta das queimadas. Então você vê que a natureza ela é ferozmente atacada pelo ser humano, né? A gente sabe que o sistema da natureza ele é todo, vamos dizer assim, renovável, mas só que a gente avança de uma forma tão grande, né? Extrai, não dá tempo para se renovar. Então, o homem ele já iniciou esse processo aí, né? Que está na revelação do meio ambiente, ele está sendo devastado. Então, penso que essas 4 trombetas já começou o alerta delas aí, para elas tocar, de uma hora para outra a gente, né, vai ter essa triste notícia. Eu falei assim, eu imagino que claro, tudo já vem se cumprindo uma parte, mas eu acho que vai ter aquele momento em que vai ser o pior, né? Porque o homem está fazendo isso, mas eu acredito que quando um terço, né? Um terço for destruído, a destruição vai ser bem maior do que o que já está hoje. Em alguns lugares a gente já vê faltando alimentos, né? Se você cortar todas as árvores de algum lugar, aconteceu na Amazônia já alguns lugares, existe a desertificação, então é uma mudança do clima. E onde tem deserto não tem alimento, né? Os animais também são prejudicados, toda a fauna e flora. Então a gente está indo para aí, mas tem quem acredite que já foram tocadas essas primeiras trombetas, tem quem acredite que a gente já começou, mas que a trombeta real não foi tocada ainda, e ainda vai ser pior, isso quer dizer que ainda será pior, a gente já está vendo bem ruim, mas vai piorar muito. Eu acho que vai piorar muito ainda. Vai ficar insustentável, né? Um terço. Então vai gerar essa escassez de alimentos e essa mudança climática, né? Vai ficar mais quente. Já está ficando mais quente a Terra, né? Mas eu acredito que ainda vai ficar bem mais. Até fala, né, na palavra que os elementos em brasas, não, por causa do calor, vão ficar abrasados, né? Vão se derretendo. Então, acho que ainda tem muito calor aí para vir, ainda tem muita planta para morrer, infelizmente. No versículo 8 e 9, que vocês colocariam como uma palavra-chave. Fogo. No 8 eu colocaria sangue. No 8 e 9. O sangue. Se menina, tu falou o fogo foi no 7? Na primeira trombeta? Não, o outro foi destruição, agora fogo. Ah, tá. É porque nesse 8 também tem montanha pegando fogo, foi jogada ao mar. Sim, tem a montanha pegando fogo. Eu acredito que pode ser o fogo, né, da montanha sendo jogada, mas eu coloquei como Moisés também, o sangue, porque vai ter essa destruição do mar, a contaminação do mar, né, vai se transformar em sangue, e vão morrer animais marinhos, o mar vai ficar contaminado, vai ter destruição de embarcações. Eu não sei se vocês acompanham, mas tem um navio que está encalhado num lugar que está gerando bilhões de prejuízo financeiro. Imagina um monte de embarcação sendo destruída, né? Prejuízo financeiro também. O mar contaminado. Dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas a gente sabe que o pulmão do mundo mesmo não é a Amazônia. Quem sabe qual é? As algas. As algas marinhas. Agora, imagina as algas marinhas morrendo, porque se vão morrer os animais, né? Vai ficar bem contaminado esse mar. É bem possível que as algas também tenham algum prejuízo. E aí a gente vai ver também essa diminuição na nossa atmosfera do oxigênio. Nessa questão do mar, a gente já vê também a questão da pesca predatória, né?
A gente vê já muitos animais marinhos em extinção, né, por conta do ser humano tirar ali no período defeso, ele fazer essa pesca ilegalmente, né, então, e também muita contaminação em alguns oceanos por conta de navios mercantes que vaza óleo e carga com produto químico, tóxico, né, então, infelizmente a gente já vê uma parte disso também sendo acontecendo. E a destruição dessas embarcações, como Moisés fala, né, também vai trazer isso, esses prejuízos de óleo, de esses elementos químicos que eles também transportam, né, lixo e tal. Então vai ser pior do que o que tá. Eu acredito que ainda vai ficar pior do que o que tá. A terceira trombeta, que é do 10 e o 11, qual a palavra-chave vocês colocariam? No 10 eu colocaria a grande estrela e no 11 o absinto. Isso, né? A grande estrela e o absinto. O absinto que se chama amargor, né? Absinto significa, aliás, amargura, amargor. Então vai haver mortes de pessoas pela contaminação dos rios e das fontes, né? As fontes de água e os rios serão contaminados. Teve uma época que estava tendo um surto de cólera aqui. Vocês lembram? Alguns talvez não lembrem, que não era do tempo, mas eu lembro de um surto de cólera que teve com água contaminada, né? Começou da água contaminada e aí foi contaminando as pessoas e uma pessoa contaminava. E daí começou muito a campanha para a higienização das mãos, né? Para a gente lavar as mãos sempre após o banheiro. Eu lembro que teve uma campanha muito grande sobre isso. Mas se toda a água das fontes estiverem contaminadas, não vai ter para onde a gente correr, né? Vai ser mais difícil. Tem os filtros e tal, mas a gente sabe que tem uma população mais pobre que não consegue isso. Então vai haver muitas mortes. E a quarta trombeta, a palavra-chave que vocês colocariam? Alguém? Eu botei sol, estrelas. Sol, as estrelas, né? Eu peguei a palavra escureceu. Escureceu porque foi um terço só que diminuiu, né? Então não ficou escuro, mas ficou escurecido. E é um fenômeno cósmico, né? Um fenômeno que vai trazer um pouco mais de escuridão. Sabe aquela rua quando queima uma lâmpada? O que acontece? Menino, o que acontece quando tem uma rua que tem a lâmpada queimada? Eu corro e ligo para um 56. Por quê? É horrível, é ruim. Fica horrível, fica luz muito... queimada. Fica perigoso também, não Né? fica? Com luz já fica os elementos, aí quanto mais sem luz. Então, a luz bem forte, eu imaginei isso, né? Com essa diminuição da claridade, vai haver um aumento de violência. Eu imaginei isso. Um aumento da violência, dos furtos, dos roubos, dos homicídios, né? Que também hoje a gente vê esse aumento, mas que ainda vai ficar pior. Essas quatro primeiras pragas, elas lembram as pragas do Egito, né? Teve uma praga do Egito que foi exatamente uma chuva de granizo, de fogo, a água se transformando em sangue, ficando escuro, né? No Egito, a escuridão era palpável, né? Ficou bem mais escuro do que ficará, mas também tem a ver com a claridade e escuridão. O amargor, né, das pessoas pelas pragas. E aí, depois das quatro primeiras pragas, passa o anjo falando ai, ai, ai. 3 ais, provavelmente por causa das 3 últimas trombetas que seriam tocadas, né? Cada trombeta seria um ai. E ai não é coisa boa, né? Geralmente quando a gente diz ai, é porque algo está doendo, está ruim. A quinta trombeta, aí a gente vai fazer assim, a gente vai ler
capítulo 9, a gente vai ler do 1 ao 6. Eu quero uma pessoa para ler do 1 ao 6. Vamos por partes. A gente vai ler trombeta por trombeta. Alguém pode ler do 1 ao 6? Eu posso ler. Depois, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saiu do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nesta tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Bem pesada essa trombeta, realmente. Esse primeiro ai, bem pesado. Qual palavra-chave vocês colocariam na quinta trombeta? Gafanhotos. Só vem na minha cabeça isso. Eu coloquei algumas. Então, se você colocou alguma dessas, gafanhoto é uma chave grande, né? Mas eu colocaria a chave também. Essa estrela que cai, ela é um anjo, né? O anjo que recebe a chave. Esse anjo com essa chave também está lá em Apocalipse 20, no 2 e no 3 também aparece esse anjo que pega essa chave, né? Essa chave é para abrir o abismo, então também poderia ser uma palavra-chave, já que os gafanhotos vêm do abismo. E uma outra palavra que eu coloquei é o tormento, né? Esses gafanhotos, eles terão poder não de matar as pessoas, nem danificar a erva e tudo mais, porém de atormentar as pessoas, de causar dores, né, como dor de escorpião. Eu nunca fui picada por um escorpião, mas a minha irmã, a Deni, ela foi picada por vários filhotes de escorpião, na verdade, ela pisou no ninho, então alguns escorpiões pequenos morderam o pé dela, o calcanhar. Eu lembro do tanto de dor que ela passou, né? Eu não quero nem imaginar esse tipo de tormento. Eu fui picada parcialmente, assim, ele não chegou a enfiar todo o ferrão, mas o pouco de veneno que ele colocou no lugar é como se passou um dia todinho meio que doendo. E você encosta onde ele pica, parece que você está sentindo várias agulhas naquele local onde ele picou, na região, né? Então é muito ruim mesmo. Pois é, então vai ser assim, bem, bem ruim. Isso mostra o poder destruidor e atormentador do pecado, né? O pecado, ele destrói, o pecado atormenta as pessoas. Que é simbolizado aqui por esse gafanhoto que tem o poder de um escorpião. O 9, do 13 até o 16. Aí depois pula e lê o 20 e 21. 13 a 16, pula e vai para o 20 e 21. Alguém, por favor? Bora, Cássia. Eu posso ler, se quiser. Pode, por favor. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: Solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para esta hora, dia, mês e ano, a fim de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados
A cavalo eram 200 milhões. Depois para o 20 e 20. 20. É. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Qual palavra-chave vocês colocariam na sexta trombeta? Vamos, gente. As pragas. Mas é interessante ver aí que tanto a quinta, a quinta, a sexta e a sétima, você vê que são mensagens após Apocalipse, vamos dizer assim, depois da vinda de Jesus, né? Mais ou menos ele tem uma linguagem bastante metafórica, mas dá para entender que esse sofrimento aí é relacionado já depois da vinda de Cristo, né? Pelo meu entendimento, né? Opinião minha. Um dos entendimentos é esse mesmo. Eu coloquei 4 anjos, né? Os 4 anjos que estavam presos, que foram soltos. Então eu coloquei, porque esses 4 anjos é que juntam esse exército que tem esse alto poder de destruir. E aqui, né? A quinta trombeta era só para causar sofrimento, né? Mas o sexto é para matar mesmo. Mas essa mortandade, ela tem um objetivo, que foi, infelizmente, né, foi frustrado, e a gente vê no 2021, que mesmo tendo morrido tanta gente por causa dessa praga, as pessoas não se arrependeram. Como foi dito no começo, né, a trombeta, ela traz a visão de juízo e chama ao arrependimento. Então, tudo que Deus vem fazendo é exatamente para que os homens se arrependam e possam ser salvos. Porém, infelizmente, né, não vai gerar arrependimento nas pessoas. Infelizmente. E alguém para ler o 11:15. Só um versículo, gente. Já é mais fácil de ler. Quem ainda não leu, por favor. É do 9, do 11 ao 15? Não, é o capítulo 11, versículo 15. Ui, peraí. 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Eu acho lindo esse versículo. O reino do céu, do homem, se tornou o reino de Deus e do seu Cristo. Né? Eu coloquei como a palavra-chave reino, né? Que o reino da terra vai ser. Aí eu acho que é quando acaba tudo, né? É o final, é onde Jesus vai reinar e se preparando para o juízo final, né? Quando ele vai julgar as nações, vai julgar as pessoas todas. E aí, quando Jesus for ser rei, quando ele vir para julgar, não vai mais ter tempo de arrependimento. Então, acabou todas as chances que foram dadas até o 6º selo. Aqui no 7º ele acaba, porque Jesus já vem para julgar. É como aquela história, né? O cara tem um amigo que é um advogado muito bom e ele vive se metendo em confusão. E o amigo vai e sempre solta ele. Aí um dia ele liga para o amigo e o amigo dele fala: olha, infelizmente agora eu não posso te ajudar. E ele fala: por quê, cara? A gente é amigo desde criança, você sempre me ajudou. Ele falou: eu sempre te ajudei, mas agora eu sou o juiz que vai julgar a sua causa e eu já sei quem você é. Então, ele nunca esperava que o amigo dele fosse se tornar um juiz e continuar aprontando. Muitas pessoas fazem isso, né? Deus é amor, ele vai perdoar, eu vou ter outra chance, amanhã eu me arrependo. Mas pode chegar esse tempo, né? Que o juiz vai chegar e vai chamar para prestação de conta, a pessoa não vai ter mais essa chance, infelizmente. Né,
advertências que Deus vai dando ao longo da história, esses chamados ao arrependimento, um dia vão cessar. E Jesus vem julgar. E aí que nós estejamos com Jesus na nossa frente, né? Que a gente, quando Deus olhar para a gente, ele vai ver Jesus, então ele não vai julgar, a gente não vai para o julgamento. O episódio que a gente pulou, né, do 9, a gente foi para o 11, a gente pulou o 10, porque o 10 ele já é uma parte entre as trombetas, e ele vai mostrar sobre o anjo que está com o livro, que é aquela parte que a gente leu no início, o versículo que a gente leu no início, o anjo entre o mar e a terra, e ele está com um livrinho na mão, e João recebe a ordem para comer esse livrinho, né? E o texto diz que ele era doce e amargo. Então, qual é o significado de comer esse livro? Que João tinha que comer esse livro? Revela a necessidade de assimilar a palavra de Deus e tê-la como parte da vida do cristão. Não é suficiente ver o livro, é necessário comer. Quando a gente come, uma parte daquilo que a gente comeu vai de nutrientes para o nosso sangue, para que os nossos órgãos, o nosso corpo seja nutrido, né? Que haja oxigênio para as trocas, haja energia e tal. Então, essa ideia de comer a Bíblia também é essa ideia de que a palavra de Deus venha nos nutrir, venha fazer parte da gente, de quem a gente é. Eu tinha um pastor, quando eu era mais jovem, que ele dizia, tem que entrar na massa do sangue, a gente tem que ler a Bíblia até ela entrar na massa do sangue, né? Que é essa ideia de comer o livro, daquilo fazer parte de você. A gente não pode ser hipócrita, né? Conhecer a Bíblia só da boca para fora e viver uma vida que nega aquilo que a gente acredita. A gente tem que viver uma vida íntegra, onde a palavra de Deus faz parte de quem nós somos. Esse é o significado de comer o livro. E o significado dele ser doce, né? Simboliza que o livro, ele vem de Deus, a origem dele é divina, né? É para salvação. Porém, a parte amarga simboliza o julgamento divino à humanidade como consequência da falta de arrependimento. Né? Os últimos 2 versículos que a Shirlene leu, que foi o 20, foi a Shirlene que leu? O 20 e o 21, falando dessa falta de arrependimento, né? Infelizmente, muitas pessoas não vão se arrepender. E é tão ruim quando a gente fala de Jesus para uma pessoa e aquela pessoa fala, mas eu não quero saber, né? Eu já ouvi, eu acredito que isso aí é verdade, mas eu não quero isso para minha vida. É bem doloroso, é bem amargo ouvir isso. O João é desafiado a profetizar e anunciar a mensagem. João, assim como todos os crentes, são comissionados a dar testemunho da verdade do livro de Deus. Então, todos nós somos comissionados, né? A gente vê, quando Jesus está indo embora lá em Mateus, ele fala que a gente tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Foi uma comissão não só dada aos 12, foi dada a todos os crentes. Nós somos comissionados também a dar testemunho. Que vai ser doce, mas que também vai ser amargo, porque a gente tem que renunciar a algumas coisas. A mensagem principal que a gente tem que passar para o mundo é a nossa vida, porque as pessoas elas observam o nosso comportamento muito mais do que as nossas palavras. Eu vi uma missionária relatando o caso de uma menina que ela era de um estado islâmico e ela se converteu na faculdade, ela estava em outro país, e na faculdade tinha um grupo de estudo bíblico, e essa menina se converteu, e ela estava muito preocupada, porque ela ia voltar para a terra dela, e ela tinha medo de contar para a mãe dela, de como que ela ia falar para a mãe dela de Jesus. A mãe dela não ia querer Jesus. Então ela estava muito angustiada, ela não sabia o que fazer.
E ela foi conversar, né, com o pessoal e com o pastor e com a missionária e perguntou, né, o que eu faço? Ela falou, olha, ame a sua mãe. Ame a sua mãe. Porque vai surgir a oportunidade de você falar de Jesus e aí você vai falar, mas ame. E essa moça chegou em casa, porque eles estudavam um período e iam para casa nas férias. E ela chegou em casa e conversou com a mãe, ajudou a mãe nas tarefas e tudo. E aí chegou uma hora que a mãe parou, olhou para ela e disse assim: vem cá, filha, senta aqui, eu quero conversar com você. Eu já percebi que você tá diferente. Aí ela disse que a alma dela gelou nessa hora, porque ela pensou, é agora. Porque alguns países islâmicos, né, é até uma honra quem mata um cristão. A própria família que mata o cristão, aquele que mata tem a honra. E alguns países as pessoas são só postas para fora de casa, mas são totalmente deserdadas, né? Não tem mais parte nenhum com a família, não podem mais ver ou falar com a família. E ela pensou, né? E a mãe dela falou: olha, eu vi que você está diferente, e essa diferença na sua vida eu quero para mim. Então ela não falou nada de Jesus, mas ela viveu o evangelho. E isso foi relevante para a mãe dela. A mãe dela nem ouviu nenhuma palavra, mas disse: eu quero isso para minha vida. Então a gente precisa viver o evangelho de tal forma que a gente gere nas pessoas essa sede. Eu quero ser como você, eu quero esse Jesus que você fala. Né? A Gandhi falou: eu acredito em Jesus, mas não no Jesus dos cristãos. Então, é mais ou menos isso que ele fala, né? A gente não pode pensar que falando a gente vai conseguir alguma coisa, a gente tem que viver, né? Então esse desafio é nosso. Vamos comer esse livro, vamos, né, evangelizar também. E aí, no Apocalipse 11, do 1 ao 14, aí essa leitura é bem grande. A gente não vai fazer essa leitura completa, tá? Mas fala das duas testemunhas. Depois eu quero que vocês leiam, porque agora a gente não vai ter tempo para ler toda essa leitura. Mas fala das duas testemunhas. A lição, ela traz essas duas testemunhas, provavelmente, como a totalidade do povo de Deus, quer dizer, os judeus e os gentios. São as duas testemunhas que Deus teve de Jesus, né? Os judeus do Antigo Testamento, eles profetizavam a vinda do Messias e a igreja, que a igreja é os judeus convertidos e os gentios também, né? E a igreja, ela anuncia também sobre Jesus. Quando eu era pequena, eu aprendi que essas duas testemunhas eram Elias e Enoque, que foram os dois que foram trasladados, que eles viriam no período, né, da grande tribulação anunciar acerca de Jesus. A lição não traz essa visão. A lição traz essa visão, né, das duas testemunhas representando a totalidade. Então, nós somos uma dessas testemunhas, né? A gente faz parte dessa testemunha. Se for necessário que a gente morra, né? A gente vê o inimigo perseguindo essas testemunhas, né? No final, quando eles terminam de testemunhar, eles são mortos, mas eles ficam ali, os cadáveres, em praça pública, mas depois eles ressuscitam. Então, a gente vai passar por sofrimento por anunciar o evangelho, porque se o caminho está difícil é porque a gente está no caminho certo. Sempre que a gente tenta fazer a vontade de Deus, o inferno se levanta contra nós, isso é fato. Teve um tempo até que eu tinha desistido de evangelizar, e eu falei com o meu pastor lá em Goiânia, falei, olha, eu não vou mais evangelizar, porque toda vez que eu começo, eu ainda falei assim, toda vez que eu me meto com esse negócio de evangelismo, a minha vida vira de cabeça para baixo. Aí ele falou, então o diabo vai te silenciar porque você está com medo. Então, eu parei e pensei, cara, exatamente, né? Isso, o inimigo, ele tenta fazer a gente parar de anunciar, fazendo medo a gente. Mas a gente tem que sempre buscar força em Deus,
né? Buscar que Deus nos ajude, proteção embaixo da oração, uma vida debaixo da autoridade, né? A gente precisa ter oração pelas nossas vidas, uma cobertura de oração. A nossa própria oração e oração de outras pessoas, todos os dias. Então, nós somos uma dessas testemunhas e nós temos que testemunhar, né? Independente do que aconteça. Eu mandei há um tempo uma parte que falava dos moravianos no WhatsApp da igreja, e 2 rapazes moravianos, eles sabiam de uma ilha que tinham escravos e que a palavra não podia ser pregada lá. O dono da ilha era ateu, então ninguém naquela ilha iria saber de Jesus. E eles se venderam de escravos para ir para essa ilha, e com o dinheiro que eles se venderam, eles pagaram a passagem, e eles seriam escravos por toda a vida deles, mas eles queriam a chance de evangelizar aquelas pessoas, eles não estavam se importando com a vida deles, né? Eles achavam que era uma honra morrer para anunciar Cristo, morrer como escravo, viver uma vida como escravo. E se a gente pensar que Jesus largou o céu, tudo que ele tinha no céu, né? O fato dele ser Deus e nunca ter sentido frio, fome, sede e dor, e ter largado tudo isso para vir para nos salvar, a gente sabe que tudo que a gente fizer ainda é pouco, porque todo o sofrimento que a gente passa e que a gente já passou, e eu já sofri muito também, eu nunca suei sangue, e eu acredito que nenhum de vocês já suou sangue de tanto sofrimento. Mas Jesus, sim, ele suou sangue por nós, né? O sofrimento dele foi tamanho para nos salvar, que essa condição rara, né? É raríssimo acontecer isso, do suor se transformar em sangue. Aconteceu com ele, de tamanha angústia que ele estava, sabendo que ele ia passar. Mas ele não desistiu, e ele podia ter desistido. Né? Ele fala, você tem autoridade sobre mim porque eu quero, porque se eu pedir, o meu pai vai mandar legiões de anjos aqui para me libertar. Então, a gente tem que considerar isso, né? A gente tem que se constranger com isso. Jesus, ele não mediu esforços para nos salvar, e ele deu uma ordem para a gente, anunciar. Assim como foi dada a João a ordem de anunciar isso, e ele anunciou, a palavra chegou até nós. Quantos mil anos, né? Depois que ele escreveu, uns 2000 anos já, quase 2000 anos, e a gente recebeu essa palavra. Será que a gente vai deixar um legado que vai durar tanto tempo, né? Talvez nem tanto, mas a gente poderia deixar um legado que durasse algumas gerações, ajudando a mensagem de Deus a chegar nas outras pessoas. Então, a verdade partilhada. Eu quero que vocês pensem, né? Se vocês estão proclamando Jesus, as advertências, se advertindo, né? Se a gente tem proclamado sobre Jesus, será que a gente tem se empenhado pela causa do Evangelho? Será que a gente vê como um privilégio sofrer como Cristo, né? Sofrer por Cristo? Eu, quando cheguei no meu pastor em Goiânia, eu não estava considerando nenhum privilégio sofrer por Cristo, eu estava achando horrível, eu não queria sofrer, né? E o ser humano, ele é assim, ele foge do sofrimento, mas a gente vê os apóstolos, né, quando eles falam que o sofrimento, ele traz coisas boas para a gente, ainda mais quando a gente sofre por Cristo. Jesus fala, né, que a gente sofreria também. Será que o que a gente tem feito para testemunhar para nossa família, os nossos parentes, amigos, colegas, né? Será que a gente tem falado palavras que são contrárias às nossas ações, né? Será que a gente tem tentado ser um cristão de boca e falado, e as pessoas têm visto isso e têm tentado fugir do evangelho? Eu vi uma moça falando que ela foi para o satanismo porque o evangelho para ela era uma prisão. Então eu fico pensando, quem passou o evangelho para ela como prisão? Quem testemunhou a ela como Jesus, como um carcereiro, né? Que tipo de evangelho ela conheceu? A pessoa que pregou isso para ela, ela não pregou
o verdadeiro evangelho. E a gente precisa se indignar com isso e a gente precisa fazer diferente. O evangelho ele tem que ser pregado da forma correta. E a atividade que eu vou passar para vocês, compartilhar com alguém que não teve ainda a experiência de encontrar-se com Jesus, a seguinte mensagem: o juízo acontecerá. Arrependimento e confissão é a condição que Deus estabelece para esquecer os nossos pecados. Então, até aqui, né, quando a gente ensina para as crianças, a gente ensina que o pecado, ele traz a morte. Essa morte é a morte eterna, é o afastamento total de Deus. Então, essa mensagem de juízo a gente precisa pregar, e a mensagem de que se não houver arrependimento, não haverá remissão. Se a gente não colocar Jesus como o Senhor da nossa vida, nos arrependendo, né? Eu acredito que muita gente tem esquecido de falar do arrependimento. A gente fala muito, aceita Jesus. Mas a gente tem que falar, arrependa-se da vida que você tem levado, que tem te levado para longe de Deus. Porque senão é lá que você vai ficar longe de Deus para sempre. Arrependa-se disso. E volte, né? E se converta a Jesus. Então, essa é uma atividade que eu vou passar para vocês fazerem durante a semana. Que vocês estejam orando para quem vocês vão falar, né? Mostrando a vida de vocês, principalmente. E eu gostaria de orar para a gente encerrar. Passei um pouquinho do tempo, né? Porque daqui a pouco tem o culto no Instagram, então vamos orar para que a gente possa ter um tempinho de beber água e tomar um cafezinho antes do culto. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és bom. Obrigada, Deus, porque Tu mandou Teu Filho morrer por nós. E nós que estávamos debaixo da ira, nós que estávamos condenados, hoje temos alento, temos esperança, porque sabemos em quem temos crido. Deus, que a nossa vida ela não seja só de aparência, que ela não seja só de fala, Senhor, só da boca para fora, mas que nós possamos realmente mostrar que Tu és o nosso Deus, que Tu és bom, que Tu és amor, Senhor. Aquilo que falamos de Ti, que a gente mostre com a nossa vida, que Tu realmente é amor. Tu é liberdade, porque a verdade nos liberta, e a verdade é Tu, Senhor. Que nós sejamos testemunhas fiéis Tuas, que nós sejamos essas testemunhas, ó Deus, que não precisam falar nada, mas que a nossa vida já mostre. Senhor, que as nossas atitudes para as pessoas falem alto e que elas possam sentir o desejo de Te conhecer mais. E que no momento certo, as palavras certas venham, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, que o Senhor dê a eles, meu Deus, essa vontade, esse desejo de Te anunciar, de falar de Ti para as outras pessoas, Senhor. Eu Te louvo, Te agradeço pela Tua palavra que nos ensina, que nos admoesta e que nos mostra como devemos agir, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também o culto mais tarde, Senhor, que seja para honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vocês têm alguma pergunta? Eu nem perguntei quem tinha pergunta, né? Não. Ficou alguma dúvida, gente? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem mandar para mim ou mandar para o Moisés também, né, Moisés? Para mim. E eu respondo. Sim, pode sim. Eu respondo para vocês, tá? Qualquer coisa, estamos às ordens. Até mais, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite, até mais. Boa noite.